saibamos é que ângulo central numa circunferência significa dizer a marcação ou a medida de um ângulo que tem como vértice o próprio centro da circunferência, tudo bem? Então, ângulo central é qualquer ângulo cujo vértice do ângulo seja o centro da circunferência. Mas da aula passada nós vimos uma relação que é muito importante. Quando vocês multiplicam um ângulo pelo raio, essa multiplicação ela é sempre constante, igual ao comprimento do arco. Isso nos dá uma relação muito importante, porque eu posso dizer agora o seguinte: à medida que o arco diminui de valor, o raio aumenta na mesma proporcionalidade. Na mesma proporcionalidade. Ou seja, se o raio dobrar, ou a distância entre o vértice do ângulo e o arco, atenção, a distância do vértice do ângulo e o arco dobrar, o ângulo vai diminuir a metade daquele ângulo original. Da seguinte forma, vamos supor que nós chamemos esse ângulo central aqui de alfa. Se vocês repararem, a distância desse ângulo até o ponto do arco é igual a R. Tá bem aqui. Mas se eu pegar esse ponto e deslocá-lo para cá, a nova distância vai ser 2 vezes o tamanho do raio. O que quer dizer que se a distância aumentar ou o tamanho do meu raio aumentar, o ângulo vai diminuir na mesma proporção, porque esse produto aqui tem que dar ainda o mesmo valor de laranja, que é o valor do arco. É como se eu estivesse abrindo o compasso e passando uma nova circunferência aqui, ou seja, vai ser uma circunferência bem maior do que a outra. Tudo bem? Beleza? Agora presta atenção para esse detalhe importante aqui. Presta atenção para esse detalhe importante. Qual é a relação que existe, então, entre o ângulo inscrito e o ângulo central? Toda vez que você marcar um ângulo central aqui de alfa, o arco também vai valer alfa. Tudo bem? Beleza? E o ângulo central correspondente vai valer alfa sobre 2. Sempre alfa sobre 2. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem apenas e somente 2 parâmetros para vocês entenderem como é que se utiliza o ângulo inscrito na circunferência. Primeiro, se o ângulo está sobre a própria circunferência. Ok? E se ele enxerga o mesmo arco que eu vou chamar aqui de alfa. Aliás, eu vou colocar L, porque aqui eu vou me referir ao comprimento do arco. Por exemplo, esse ponto bem aqui pode denotar um ângulo inscrito na mesma circunferência. E além disso, ele está oposto ao mesmo arco L. Como ele está oposto ao mesmo arco e sob a mesma circunferência, portanto pertence ao mesmo lugar geométrico que o ponto D, eu posso, sem medo de dúvida, de afirmar que aqui também vale alfa sobre 2. E qualquer ponto do mesmo lugar geométrico, ou seja, da mesma circunferência, que encerrar ou enxergar o mesmo ângulo, vai ter a mesma medida, ou seja, alfa sobre 2. Beleza? Isso nos dá uma consequência muito importante. Porque, reparem vocês, este arco aqui é de meia volta. Eu não sei quanto vale o comprimento dele em função do raio, mas eu posso afirmar que o ângulo correspondente a esse arco é de 180 graus. Portanto, eu posso dizer a vocês que esse ângulo aqui também vale 180 graus. Agora, rapaziada, presta atenção num detalhe. Se eu desenhar um triângulo com 3 pontos sobre essa circunferência, portanto, inscrito nela, 3 pontos inscritos denotam um triângulo inscrito. Sob esse vértice A vai acontecer uma coisa bem engraçada, porque este ângulo aqui, obrigatoriamente, terá de ser 90 graus. E a resposta é simples, porque como ele é inscrito do arco de 180, pela teoria que nós acabamos de aprender, ele deve valer metade
da teoria angular desse arco. Ou seja, esse aqui tem 80, aqui vai ter 90 sempre. E como nós já sabemos, qualquer outro ponto em que eu forme um triângulo com a mesma característica, ele também vai ser retângulo. Ah, mas que característica é essa? É simples. Um dos lados necessariamente precisa ser o diâmetro, beleza? Ou seja, o triângulo só será retângulo e inscrito na circunferência se por acaso o vértice oposto ao maior arco, no caso de 180 graus, for o de 90 graus. Isso só vai acontecer quando o maior lado coincide com o diâmetro da circunferência. É muito importante para vocês. Tudo bem? E aqui nós teremos vários triângulos retângulos, tá? Agora uma propriedade muito interessante. Repare que esse quadrilátero ABCD está inscrito na circunferência, porque os seus 4 pontos simultaneamente, ao mesmo tempo, estão sob o lugar geométrico dela, a borda. Repara que esse ângulo de vermelho encerra esse arco grande todinho bem aqui, olha. Ele começa aqui, essa reta começa aqui e termina na outra reta, porque são essas duas retas que formam o vértice desse ângulo. E eu vou chamá-lo de alfa, beleza? Repara que o de roxo faz a mesma coisa, só que do outro lado. Então eu vou chamar o roxo de beta. Bom, como esse ângulo aqui é inscrito do arco de vermelho, eu posso, sem medo de errar, dizer que ele vale 2 alfa. E esse ângulo aqui, sem medo de errar, que vale 2 beta. Agora, se você percorrer o arco de roxo e também percorrer o arco de vermelho, você acaba dando uma volta completa em torno desta circunferência. Ou seja, eu posso dizer, sem medo de errar, que 2 alfa mais 2 beta é igual a 360. Óbvio que você vai simplificar isso por 2, de onde nasce uma relação muito importante. Se um atenção, hein? Se um quadrilátero é inscrito em uma circunferência, os seus ângulos internos opostos entre si serão suplementares. Tudo bem? Não é para usar ângulos consecutivos, por exemplo, o alfa com esse ângulo aqui, ou o beta com esse ângulo aqui. Eles precisam ser opostos, como é o caso desse par aqui. Ou seja, no quadrilátero inscritível, nós sempre teremos 2 pares de ângulos suplementares. Beleza? Essa foi a nossa aula angular. Agora você vai olhar aqui debaixo, onde está escrito Mostrem Mais, vai aparecer um link de uma apostila para você fazer exercício. Clica lá, resolve os exercícios e coloca as suas dúvidas no comentário aí abaixo. Não esquece de ativar o sininho, porque vem muito vídeo por aí. E não esquece de se inscrever no canal, indique o canal para os seus amigos. É um trabalho sério para quem não tem condições de estudar num curso presencial, ou para quem quer reforçar os seus estudos, tendo uma nova aula ou uma nova visão sobre o assunto. Na próxima aula, a gente vai ter uma aula exclusiva para resolver os exercícios que estão aqui debaixo, beleza? Beijo para vocês. Fui!